Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu quero falar aqui sobre o GARI11, tá? O fundo imobiliário que divulgou seu relatório gerencial recentemente, tá? Atualmente eu tenho um pouco mais de 500 cotas desse ativo, como vocês podem ver, e eu já estou começando a me preocupar com o GARI11, tá? Não sei vocês, deixem aqui nos comentários, mas vou comentar aqui algumas notícias importantes que a gestão divulgou em seu relatório gerencial, pontos positivos, pontos negativos, tá bom? Então, se esse conteúdo aqui te agrada, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, ok? Bom, pessoal, o GARI11, o GARI11 é um dos fundos imobiliários queridinhos da nossa Bolsa de Valores, tá? Para quem não conhece, o GARI11 antes era GALG11, tá? Houve essa mudança para GARI11 e o fundo vem fazendo algumas mudanças aí, que eu considero importantes, tá? O fundo imobiliário cresceu bastante o seu valor patrimonial, vem pagando um dividendo recorrente de 8 centavos por cotas. Em seu próprio relatório gerencial, o fundo imobiliário já tinha deixado claro que o pagamento mínimo seria 8 centavos, o máximo 9. Nesse momento, continua em 8 centavos, ele nunca pagou o máximo. O fundo vem fazendo caixa, tá? Isso é importante, e ele fez uma movimentação aqui que vem deixando, pelo menos eu, sou investidor, preocupado, tá? Já estou de orelha em pé há algum tempo. Tá um pouquinho parecido com o VGHF11, tá? Conflito de interesse. Eu não sei se vocês lembram, quando o VGHF11 começou a comprar cotas da Valora, tá? Da Valora, para colocar no portfólio do VGHF11, isso aqui ia configurando-se um conflito de interesse. Hoje você vê o resultado do VGHF11, como é que tá, vem caindo seus dividendos. O GARI11 não, ele vem mantendo, mas é um fundo imobiliário que ele tem um potencial de pagar um dividendo muito maior. Não está pagando por quê? Porque o fundo imobiliário ele quer reduzir sua alavancagem e fazer caixa, tá? Então, o GARI11 ele fez uma movimentação muito importante, que foi vender, como eu mostro para vocês, ele vendeu alguns ativos e olha o valor aí dessa transação, parece algo magnífico, tá? Muito positivo e até certo ponto porém você tem que entender o que está por trás do contexto, tá? O GARI vem se desfazendo de uma posição muito grande, tá? Ele era muito concentrado no pão de açúcar, começou a desfazer de alguns ativos e aí você fala, pô, isso é importante, o fundo vendeu ativos que estavam muito concentrados, vai receber muito dinheiro que consequentemente vai reduzir a alavancagem e pagar bons dividendos. Infelizmente não é bem assim. Eu não vou abrir o relatório gerencial do GARI11, mas você pode dar uma olhada, tá? A venda aconteceu da seguinte forma: o GARI11 ele vai receber uma parte em dinheiro, tá? E a outra parte ele vai receber em cotas do RISA11, cotas subordinadas, tá? E aí o que é que acontece? O que seria para ser uma diminuição da concentração do GARI11 nesses ativos está se tornando a mesma coisa. Por quê? Porque parte desse dinheiro o GARI11 vai receber em cotas, tá? Em cotas do RISA11. E ele não pode vender essas cotas por enquanto, tá? Ele não pode vender. E aí o que é que acontece? Hoje seria dinheiro, tá? Ele simplesmente, se ele fizer essa operação recebendo em cotas e pegar essas cotas e já vender, aí tudo bem, beleza. Mas não, ele tem um tempo para manter essas cotas aí no seu portfólio, e o que que acontece é que essas cotas podem cair, tá? E consequentemente aquele valor lá aquele valor de 200 e poucos milhões que ele iria receber, ele pode reduzir para 200 milhões, para 150, vai depender da performance desse ativo, tá? Como também essas cotas podem valorizar e o GARI11, enfim, duplicar o valor da venda. Mas eu acho uma operação bem arriscada, eu não sei vocês, comentem aqui, isso me deixou de orelha em pé. Ponto positivo, o fundo imobiliário está reduzindo sua alavancagem, que já era uma alavancagem negativa, reduzindo ainda mais, e vai diminuir o número de ativos, né? Como eu falei para vocês, e isso é importante, mas ele vai ter que fazer alguma movimentação, né? Afinal de contas, recentemente teve uma captação de dinheiro aí do GARI11, eu não sei se vocês lembram, e agora vendendo alguns ativos, não sei, vamos ver o que é que vem por aí pela frente. O GARI11 para mim continua sendo um bom ativo, ele continua cumprindo com a função dele, que é pagar dividendos, todos os meses pinga os dividendos e não estão caindo, certo? O fundo tem caixa, então nesse momento
A única coisa que preocupou foi a questão dessa negociação em si de receber em cotas de um ativo. Porque, por exemplo, se eu tenho esse fone de ouvido aqui, tá? E aí eu falo, pô, esse fone de ouvido, eu não estou gostando dele mais não, ele está me dando muito problema, eu vou vender para você. E você me compra esse fone de ouvido. Só que ao invés de você me pagar o fone de ouvido, você fala assim, Cláudio, eu vou comprar o fone de ouvido, só que eu vou lhe pagar só quando eu conseguir vender esse fone de ouvido com lucro. Entende que você ainda vai continuar com problema? Porque se não vender. É mais ou menos isso, tá? Eu não sei que é um exemplo besta, mas é só para ficar mais fácil de você entender o que é que está acontecendo aqui nesse caso. Mas, como eu falei, o fundo segue descontado, tá? Com PVP baixíssimo, tá fazendo caixa, tá pagando bons dividendos e até o momento, apesar da preocupação, eu sigo mantendo minhas cotas em carteira do GARI 11, tá? Porque eu queria muito aumentar essa posição, tá? Para estar chegando lá nas 1.000 cotas, mas no momento não vou comprar, não vou vender, mas eu vou manter as cotas que eu já tenho e esperar o desenrolar aqui da gestão, as próximas informações do relatório gerencial, e aí sim tomo uma decisão se continuo comprando ou se vendo, tá? Porque se esse fundo imobiliário começar com essas coisas, com essas ações assim que são meia no mínimo duvidosas, tá? Conflitantes, eu acho que não vale a dor de cabeça, tá bom? Mas é lógico, esse conteúdo aqui não é recomendação de investimento, nem tampouco de compra ou de venda, tá? Você deve sempre fazer é estudar para tomar suas próprias decisões, jamais se basear, como eu sempre falo aqui, em um vídeo meu aqui, tá? Isso é o que eu estou pensando hoje, tá, pessoal? É o que eu estou pensando na minha mente aqui, não quer dizer que você tenha que pensar da mesma forma, não quer dizer que você tenha que concordar, tá? Enfim, cada investidor é diferente, cada investidor toma decisões por motivos diferentes, tá? Bota isso na sua mente. Então, lembrando, não é recomendação de investimento. Eu não sei se vocês têm cotas do GARI 11, eu sei que tem alguns inscritos aqui que comentam que tem, em posição muito boa. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham, tá bom? E o que é que vocês vão fazer, tá? Vão continuar aumentando, porque afinal de contas, o fundo imobiliário está abaixo de 8,30, tá? O fundo imobiliário está abaixo de 8,30, o GARI 11 nos últimos 12 meses pagou um dividend yield aí de 12%, salvo engano. Porém, quando você pega lá nos últimos 12 meses, o fundo imobiliário ele caiu 10%. Então, ali meio que no 0 a 0, né? No empate. Estamos meio que no 0 a 0 ali no empate, mas vamos ver o que nos aguarda. Investir em fundos imobiliários, pessoal, é dor de cabeça, tá? Então, é dor de cabeça, você tem que estudar bastante, você tem que estar acompanhando os fatos relevantes, você tem que estar acompanhando os relatórios gerencial para assim entender o que é que está acontecendo. O GARI 11 aqui, todos os meses ele está me pagando dividendos aqui, olha, com 500 cotas aqui, eu estou recebendo aqui um pouco mais de R$40, somente desse ativo, tá? Mas a gente não deve, nunca, jamais, tá? Ficar cego somente pelos dividendos. Porque esse fundo imobiliário me paga todos os meses, não diminuiu os dividendos, tá? Esse fundo imobiliário é muito bom, ele me paga dividendos, ele está caindo na cotação aqui, mas está me pagando dividendos. O que adianta você comprar um fundo imobiliário, manter um fundo imobiliário na carteira, que te paga 10% todo ano, 12%, como seja, e ele está caindo 20%. Tá? A conta não fecha, não fecha. Por mais que você diga, não, mas o reinvestimento dos dividendos no longo prazo, cara, não fecha. Não fecha essa conta, tá? Eu estou com o GARI 11 hoje tranquilo, porque eu comprei lá um bom preço. No momento ele está com uma performance ainda muito boa, ok? Apesar dessa queda. Mas, cara, se começar a cair demais aí, tá diluindo cotista aí, valor, cara, eu não tenho nenhum problema em vender esse ativo aqui e colocar outro na carteira, tá bom? Mas, como eu falo para vocês, é estudar, ler os relatórios gerencial, seguir, acompanhar todas as informações, fatos relevantes que esse ativo vem soltando, para aí você tomar suas melhores decisões, embasadas simplesmente do conhecimento, tá? Do conhecimento que você tem, jamais no que eu falo aqui ou no que qualquer outra pessoa. Afinal de contas, cara, gravo conteúdos aqui no YouTube, pessoal, tá? Para tentar trazer um pouco de conhecimento para vocês, para tentar mudar a mentalidade de algumas pessoas que têm medo de investir, tá? Mas aqui no YouTube, cara, o que eu tenho percebido, tá? Eu não quero acusar ninguém, falar nome de ninguém, mas o que eu tenho percebido é que tem gente mau caráter pra caralho aqui no YouTube, tá? Pessoas que gravam conteúdo aqui, falando sobre ativos aqui, falando que são bons e tudo. Só que se você for analisar, às vezes a pessoa está recebendo um patrocínio para falar bem daquele ativo, tá?
E é muito fácil para mim chegar aqui e tocar somente em pontos positivos aqui de um ativo e deixar todo o resto lá para trás, porque afinal de contas eu tô ganhando para falar bem, né? Mas isso aqui não é o que eu faço, tá? E não é o que as pessoas deveriam fazer, porque afinal de contas, mesmo que a gente não dê recomendação de investimentos, tá? Eu, por exemplo, não dou, porque eu não sou analista, não sou qualificado para isso. Tem outras pessoas que falam que não é recomendação, mas de certo modo eles vêm induzindo as pessoas a estarem comprando certos ativos, quando eles falam somente positivos e omitem os pontos negativos de determinados ativos, tá? Críticas, talvez tenha alguma crítica aqui referente a esse vídeo, a esse ativo, mas enfim, bora para frente, tá? Com Deus no comando sempre. Se esse conteúdo te agregou valor, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Valeu!